Oi pessoal, aqui é o Ribeneto, nós estamos em mais um vídeo para o blog no Instante. Dessa vez eu trago para vocês mais do que atrasado, o diário de leitura, falando sobre todas as minhas leituras do mês de junho. Foi um mês bem recheado, o meu nível de leitura foi bem maior do que nos meses anteriores, o que foi bem atípico, já que eu estava mais ocupado do que nos meses anteriores, mas enfim. Vamos lá, eu acho que esse vídeo vai ficar gigantesco, mas espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Bom, e a minha primeira leitura do mês de junho foi o segundo volume da trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, A Faca Sutil. Lançada originalmente pela Objetiva, mas agora está sendo reeditada pelo Plum, pela Suma de Letras, isso. Eu tenho esse livro aqui desde a Bienal de 2011, mas a minha relação com o Philip Pullman é bem difícil. Está passando um carro de som nesse exato momento no vídeo, enfim. Depois desse momento de divulgação do supermercado do bairro, vamos voltar ao livro. Eu tenho uma relação bem difícil com o Philip Pullman, eu acho a escrita dele genial e ao mesmo tempo muito difícil de ser lida. É a Bússola de Ouro, eu li a Bússola de Ouro em 2004, 2003, pra ver há quanto tempo eu li a Bússola de Ouro. E só fui pegar esse livro uns 9 anos depois, sabe? E ele teve pontos positivos com relação ao primeiro livro. Eu achei a narrativa mais fluida do que em A Bússola de Ouro, nesse livro aqui. A história também ela é mais concisa, a história ela é mais focada, ela tem uma linha mais reta, uma linha narrativa mais reta. O protagonista desse livro, além da Lyra Belacqua, do primeiro volume, nós temos o Will Perry, e o Will dá pesada na cara da Lyra, assim, coloca ela no lugar que eu falei, garoto, eu te amo, sabe? É ele que faz a Lyra Belacqua evoluir nesse livro aqui, então eu não sei expressar a minha gratidão ao Will Perry depois desse livro aqui. Mas em contrapartida, eu não concordei muito com a motivação da história. Eu entendia a história, eu entendi o ponto de vista do autor, eu entendia para onde ele estava querendo seguir, era algo que eu já sabia já de vários spoilers que eu li há muito tempo atrás, mas eu não concordei. É algo difícil de explicar, porque eu gostei da história, eu gostei do ritmo da história, eu gostei dos personagens na história, mas eu não gostei da motivação deles, entendeu? É algo bem pessoal, eu acho que quem já leu vai entender o porquê. É um posicionamento do autor que eu já sabia que ele tinha, que ele abordava na série. E depois disso você acaba percebendo que essa é uma trilogia que pode parecer infantil, mas não é. Ela fala sobre muito mais coisas que eu acho que se você fosse menor você lesse, você não ia perceber, você ia achar que era só fantasia. Mas a mensagem que ele tenta trazer, eu acho muito xiita, me desculpa quem concorda com ele, mas eu acho meio xiita. Eu entendi o ponto de vista dele, mas eu achei a forma como ele pensa muito xiita. Mas isso não me fez gostar menos do livro, então eu dei 4 estrelas para ele, apesar de todos esses conflitos. A minha primeira leitura do mês, A Faca Sutil, do Philip Pullman. Em seguida, A Faca Sutil, o segundo livro físico que eu li nesse mês de junho foi Sangue e Chocolate, da Annette Claus, publicado por aqui pela editora Underworld. Eu falei um pouquinho sobre ele no nosso último vídeo de melhores leituras do semestre. E céus, tudo que eu consigo pensar por que eu não li esse livro antes. Eu tenho esse livro também há 2 anos, parado na estante. Eu já tinha visto a adaptação desse livro, e que eu já digo, a história não tem nada a ver com a história do livro. Eles só pegaram o nome da protagonista, mandaram para outro lugar, fizeram uma outra história que não tem nada a ver, os personagens não são parecidos, não tem nada a ver, sabe? Nada. Eu acho que é uma das piores adaptações que eu já vi na minha vida. Depois que você lê o livro, você percebe por quê. Mas enfim, a forma como a Annette Claus conduz essa história aqui é super, super, super incrível. O final desse livro, eu acho que poucos atores teriam, me desculpe a expressão, teriam culhões para fazer um final desse livro e rodar a mesa como a Annette Claus roda.
A forma como os personagens, como a protagonista se comporta nesse livro, ela é mais um animal preso dentro de um corpo humano do que um humano preso no corpo de um animal. Para quem não sabe, Sangue e Chocolate fala sobre lobisomens. Uma garota, a Vivian, ela é uma integrante de um grupo meio errante de loups-garous, como eles são chamados no livro, e eles estão meio que sem terra devido ao acontecimento que acontece no começo do livro, e o pai dela morreu e a mãe dela despirocou completamente, e ela vive esse dilema entre ser completamente humana ou se entregar completamente aos instintos de lobisomem dela. E eu comecei a ler o livro não esperando nada, e quando fui ver, eu devorei o livro todo em um dia só, e a Netflix Clause me surpreendeu completamente, e eu não consegui dar outra nota além de 5 estrelas para esse livro, porque ele é incrível, a forma como a Vivian enxerga o mundo é incrível, o final que a Netflix Clause dá para esse livro aqui é incrível, e ele não faz parte de uma série, isso me deixa muito feliz. Enfim, 5 estrelas para Sangue e Chocolate, da Netflix Clause. E o terceiro livro do mês de junho, livro físico do mês de junho, foi Amazon, Guerreiros da Amazônia, O Templo da Luz, do Ronaldo Barcelos, com ilustrações do Ronaldo Santana. Esse livro aqui já tem resenha no blog. Ele é um infanto juvenil que se passa no Brasil e conta a história de 3 jovens que são obrigados a virar heróis protetores da floresta amazônica depois de um acidente de avião. Enfim, tem a resenha completa no blog, mas o que eu posso dizer é que eu li esse livro aqui simplesmente vomitando arco-íris. Eu tive uma baita sensação de nostalgia. Porque quando eu era menor, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu era muito interessado pela cultura indígena, eu gostava muito de escutar sobre lendas indígenas e conhecer mais sobre esse universo, dessa cultura brasileira que a gente acaba ignorando no dia a dia. E esse livro me fez me lembrar disso, então eu tive essa relação meio nostálgica dentro do livro. E o livro é incrivelmente legal, ele é narrado em terceira pessoa, e também as ilustrações também meio que contam a história. E meu Deus, esse carro de sol tá passando de novo! Enfim, voltando a falar sobre o livro. O livro ele é narrado em terceira pessoa, e além da narração em terceira pessoa, ele conta com as ilustrações, e as ilustrações são meio que transcrevem as cenas para o leitor, e que eu achei essa sacada muito genial, ainda mais levando em conta que ele é um livro infanto-juvenil, então as ilustrações auxiliam bastante na leitura, e elas são lindas, e o livro é lindo, e é uma história repleta de ação, repleta de aventura. Eu acho que quem tem uns 10, 9, 11 anos iria gostar bastante, e eu só ficava pensando, meu Deus, por que eu não li esse livro como livro paradidático quando estava na escola? Enfim, dei 4,5 estrelas para Amazon, Guerreiros da Amazônia, O Templo da Luz, do Ronaldo Barcelos. E tem resenha no blog, quem quiser ler resenha completa, é só passar no blog. Ok? Agora, já passando para os livros digitais, o primeiro livro digital que li no mês de junho foi The Edge of Never, o tão falado lançamento dos últimos meses, Entre Agora e Nunca, da J.A. Radiansky. Eu tenho o Kindle Book desse livro aqui há, sei lá, 6 meses. Desde janeiro praticamente, e finalmente eu resolvi lê-lo, e o carro de chão, o som está voltando a passar, meu Deus do céu, isso está me irritando já é a terceira vez nesse vídeo. Enfim, vamos falar de The Edge of Never. The Edge of Never é um new adult, um dos new adults mais comentados dos últimos tempos, e ele conta a história da Karen, é assim o nome dela, da Karen e do Andrew. Os dois estão numa viagem de ônibus pelos Estados Unidos, por motivos diferentes. Eles acabam se encontrando nesse ônibus e acabam se conhecendo, acabam compartilhando experiências e... enfim, vocês sabem que isso vai acontecer, eles acabam se apaixonando. Eu devorei The Edge of Never. Eu não achei que ia gostar tanto do livro quanto eu gostei. Me surpreendeu a forma como a autora narra, porque ela não tem papas na língua, não tem mesmo, ela não deixa as cenas nem um pouco românticas. Eu comentei isso um pouco na resenha. Eu gostei muito da Karen e do Andrew, e assim, muita gente falou do final, que não esperava o final do livro, e eu falava, sério? Sei lá, desde a página 100, porque pelo Kindle você não vê essa página, você vê porcentagem.
tanto no aparelho quanto no aplicativo. E, assim, mais ou menos perto da página 100, levando em conta, eu já estava percebendo que algo do estilo iria acontecer, de verdade. Eu não sei se foi apenas eu, mas enfim, no final não me pegou tão de surpresa assim como pegou muita gente. Mas eu gostei muito do livro, tem resenha também no blog, dei 4,5 estrelas para ele também, se não me engano. E recomendo sim, é um dos new edits legais para você ler. Então se você tá afim, e se falar que a Karen, ela não é tão mimimi quanto muitas outras, eu acho isso bem legal. Enfim, The Edge of Never, da J.A. Radamesky. No embalo de The Edge of Never, eu acabei pegando para ler Pushing the Limits, da Kate McGarry. Eu vou mostrar a capa aqui para vocês para não dar reflexo. Essa capa aqui. O livro já foi lançado aqui no Brasil como No Limite da Atração, se não me engano, esse é o título. E ele conta a história da Echo e do... Eu esqueci o nome dele. Meu Deus do céu, me esqueci o nome dele. Mas enfim, eu posso deixar aqui embaixo o nome do outro protagonista. Eles estão no último ano do ensino médio. A Echo passou por um surto com a mãe e ela não sabe muito bem o que aconteceu. E o Noah, me lembrei, o Noah, ele perdeu os pais e os irmãos estão vivendo em uma família adotiva e ele quer muitos irmãos de volta. E nós temos esses dois personagens completamente fragmentados, tentando sobreviver a esse último período da escola. E é uma história simplesmente incrível, ela me conquistou em níveis que eu não esperava. E ele me deixou pensando numa coisa, porque muitas pessoas vendem ele como um new adult, mas ele não é new adult, ele é essencialmente um jovem adulto. Eu não entendi porque muitas pessoas classificaram ele como new adult, porque ele se passa na escola, os personagens são menores de idade, então grande parte dos problemas é justamente por eles serem menores de idade. E eu acabei percebendo que existe o new adult. Algumas pessoas acabaram formando uma certa ideia de que jovens adultos não podem tratar assuntos sérios. Isso é mentira, gente. Os jovens adultos podem sim tratar assuntos sérios. Eles não são só romances sobrenaturais ou aventuras épicas. Eles podem contar histórias sérias sim. E eu não entendi por que essa classificação meio tosca de Pushing the Limits como New Adult, porque ele é completamente jovem adulto e não tem vergonha nenhuma dele ser jovem adulto. Ele é um exemplo de jovem adulto bom. Enfim, dei 4 estrelas para Pushing the Limits. Me conquistou de verdade a forma como a autora conduziu e construiu toda a história. Enfim, eu quero ler muito a continuação dos outros livros, apesar de eu saber que vão ser companions com outros personagens. Mas enfim, eu estou muito empolgado e quero ler sim a continuação de Pushing the Limits. Depois de Pushing the Limits, eu peguei para ler The Vincent Brothers, da Ivy Grimes, que é o segundo volume, e o livro que fecha a série, que começou com The Vincent Boys, que eu li no começo do ano. Eu já falei por aqui em outros diários de leitura, eu acho que quem acompanha há um tempo já viu. E ele conta a história do primo do Ken e do ex-namorado. Me esqueci o nome da protagonista, gente, eu tô péssimo esse mês. Enfim, ele conta a história desse rapaz, do corno traído 2 vezes por 2 pessoas que ele amava. E ele tentando se recuperar disso. E ele acaba conhecendo a prima da ex-namorada dele, que ele já conhecia, mas ele acaba conhecendo de verdade a prima da ex-namorada dele. E a história se constrói em cima disso. Ele tem a mesma pegada, ele tem o mesmo ritmo, ele tem a mesma forma de narrativa do primeiro volume. Isso me gostou bastante. É aquele livro despretensioso para você ler numa tarde de domingo. E foi o que eu fiz, eu li ele numa tarde de domingo. Gostei sim, gostei bastante do livro. Dei, se não me engano, 4 estrelas para ele. Ele faz parte daquele jovem adulto mais apimentado, ele não chega a ser um adulto. E ele fala desses 2 personagens, mas também fala bastante dos 2 personagens do primeiro volume. Isso é bem legal, a forma como a autora criou esse companion. Enfim, se você leu o primeiro volume e gostou, eu recomendo The Vincent Brothers, da Ivy Grimes. Depois de The Vincent Brothers, cujo título é um puta spoiler, mas enfim, eu peguei pra ler um livro que eu tava atrás há, sei lá, uns 2 anos mais ou menos, mas a editora que trouxe o primeiro livro para o Brasil simplesmente desistiu de trazer o restante da série. Enfim, vocês conhecem a editora, é a Underworld. E o livro é Rules of Attraction, o segundo volume da série Química Perfeita, da Simone Elkelis. Essa é a capa dele. Deixa eu tentar tirar o reflexo.
Acho que dá pra ver, né? Enfim. Esse livro aqui ele conta a história do Carlos e da Caitlin. O nome dela é Caitlin? Kiara. Não tem nada de Caitlin. O nome da protagonista é Kiara. O Carlos é irmão do Alex, do primeiro volume. E ele volta do México para os Estados Unidos para viver com o Carlos, porque ele está aprontando bastante. Ele se envolveu com gangues também. E ele volta para os Estados Unidos, ele vai para o Colorado para morar com o irmão que está na universidade, para tentar se acertar na vida, mas ele não está nem um pouco afim. Então ele acaba conhecendo a Kiara Westford, que é uma menina que ela não está nos padrões, assim, ela tem problemas na fala, ela é meio gaga, ela trabalha para não ser mais gaga. Ela não liga pra nada, ela não liga pra forma de se vestir. Ela vem de uma família completamente maluca. Assim, os pais, o irmão dela são estranhos pra caramba. E o melhor amigo dela é gay. E, enfim, você vê que ela não é exatamente a garota mais popular da escola. E nós temos o Carlos, que é simplesmente um babacão, com B maiúsculo, sabe? Ele gosta de ser babaca, ele gosta de ser idiota, ele acha que isso é ser cool, e você tem vontade de matar o Carlos metade do livro, até metade do livro mais ou menos. Enfim, tem resenha do livro Rules of Attraction no blog, na minha estante. Eu gostei bastante do livro, ele continua com aquele toque da Simone Elkins presente na história, mas ele não se tornou um book crush como Química Perfeita, justamente pelo comportamento idiota do Carlos, por ter me irritado metade do livro. Eu devorei esse livro, li ele um dia só, mas o comportamento do Carlos, sabe, me deu raivinha. E eu não consegui gostar tanto do livro quanto eu gostei de Química Perfeita, mas né, é um livro legal, é um livro muito bom. Dei 4 estrelas pra ele. E recomendo sim a leitura pra quem gostou do primeiro volume, mas eu não achei tão legal quanto o primeiro. Até porque eu meio que já esperava o que ia acontecer no final. E eu achei o final do primeiro livro melhor desenvolvido do que o final desse segundo. Mas vamos ver o terceiro volume, né, que é o Chain Reaction, que conta a história do irmão mais novo do Carlos e do Alex, pra ver, né, se a mágica volta a acontecer. Mas é um livro legal sim, gostei bastante da leitura. Dei 4 estrelas para Rules of Attraction, da Simone Elkins. E depois do Rules of Attraction, da Simone Elkins, eu peguei para ler um dos mais novos New Adults paladinhos na blogosfera internacional, que é My Favorite Mistake, da Chess and Cameron. O livro conta a história de uma menina que ela tá indo pra faculdade, na verdade ela já tá na faculdade, e ela vai morar em uma espécie de casa compartilhada com as amigas, e uma menina acaba declinando o convite, né, de dividir a casa com elas, e acaba aparecendo um cara pra morar na mesma casa com elas, e ela odeia ele, e eles começam a brigar, eles não se suportam, enfim, você já sabe onde essa história vai dar. Muita gente falou muito bem de My Favorite Mistake, então eu esperava algo e foi meio ok. Eu diria que, assim, apesar da maioria das histórias serem previsíveis, eu achei My Favorite Mistake previsível demais. É um livro engraçado, é um livro divertido. Eu gostei da autora não ter usado velhas fórmulas como triângulo amoroso, ou colocar um conflito enorme no final para os dois se superarem no desfecho do livro. Eu gostei disso, mas não foi um livro tão, oh meu Deus, como as pessoas descreviam, sabe? Eu achei um livro só ok, é engraçado, é divertido, dá pra passar o tempo, mas você não vai levar ele pra sempre no seu coração, sabe? Como muita gente estava descrevendo. Mas enfim, se você tá querendo se distrair, tá de bobeira no final de semana, eu recomendo sim My Favorite Mistake pra ler. É aquela velha história dos opostos que se atraem, das duas pessoas que se odeiam, mas na verdade se amam. É legal, é divertido, mas não é isso tudo, sabe? Vai lendo sabendo que não é isso tudo que todo mundo fala. É ok só. Depois de My Favorite Mistake, eu peguei pra ler Tangled, da Emma Chase, com essa capa vergonhosa. Por favor, não julguem
Não me julguem por essa capa. E não julguem o livro por essa capa. Mas é essa capa aqui. Enfim, tem resenha no blog de Tablet. Se esse livro fosse um livro físico, eu acho que eu nunca teria lido ele, porque primeiro eu não leria ele na rua, e segundo eu não leria ele nem em casa com essa capa completamente desnecessária. Mas enfim, Tamlet me surpreendeu bastante, porque o livro é narrado pelo Drew. O Drew é o protagonista do livro. Ele é um bilionário do universo dos investimentos empresariais, e ele é um idiota com I maiúsculo. Ele se acha, ele pensa que é a última bolacha do pacote, mas mesmo assim, mesmo ele sendo esse asshole, você acaba se simpatizando com ele. E a autora, a Emma Chase, ela soube muito bem transcrever como a mente masculina ela funciona. Isso me assustou muito, porque a não ser que Emma Chase seja um pseudônimo de um homem, como é que ela saberia de algumas coisas que ela escreve aqui? Porque tem coisas que ela escreve aqui e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que uma mulher sabe disso? Como é que uma mulher sabe que um homem pensa nisso? E que você fica meio chocado quando você lê. É um livro muito engraçado. O Drew é um protagonista, apesar de irritante, ele te convence, ele te conquista pela lábia dele. E você entende por que ele pensa que o universo gira ao redor dele, apesar do universo não girar ao redor dele. Mas enfim, é um romance muito, muito legal. É um romance adulto. E apesar dessa capa completamente erótica, ele não tem nem muito sexo assim. Que é bom, de uma forma ou de outra. Mas enfim, foi um livro que me surpreendeu bastante. Dei 4,5 estrelas para ele, principalmente pela forma como a autora construiu o personagem masculino dela, que é um personagem genuinamente 100% masculino. Isso é muito, muito legal. Enfim, Tamlet, da Emma Chase. E o último livro do mês de junho simplesmente está concorrendo, junto com o Break Sim, a pior leitura do ano. Eu já até me desfiz dele, que é o Captive in the Dark. Eu vou deixar a capa para vocês. Eu não me lembro quem é o nome da autora, é alguma abreviação maluca aí. Eu fui atrás desse livro justamente porque eu li uma resenha hiper negativa dele, e fui até no Monthly Library, e assim, sabe quando aquela resenha negativa te instiga a ler o livro? Foi exatamente o que aconteceu. A resenha era tão negativa que eu pensei, caraca, eu preciso ler esse livro. E agora que eu li, eu fico pensando por que eu fui ler esse livro. Porque é um livro de um extremo mau gosto. Ele é um romance. Eu não sei nem se posso classificar esse livro como romance, que fala a história de uma menina que é sequestrada para ser uma escrava sexual, e ela acaba se apaixonando pelo sequestrador. E você percebe que a autora está falando sobre a síndrome de Estocolmo, que é a síndrome quando a pessoa se apaixona pelo captor dela, mas de uma forma completamente errada e doentia. Ela tenta construir um romance de verdade em cima dessa síndrome de Estocolmo, e é um livro que você precisa ter estômago para ler, porque ele tem estupro, ele tem violência, ele tem tortura, ele tem abuso infantil. Tem uma cena no final de abuso infantil completamente desnecessária que você se pergunta, what? É um livro doentio e, sabe, se ele fosse um livro físico, eu teria vomitado em cima dele, porque, enfim, eu me desfiz dele. Eu não sei nem se eu classifiquei ele no Scooby, mas classifiquei ele como uma estrela ruim, tanto do Scooby quanto do Goodreads. Eu só posso falar, não leio esse livro, sabe? Não leio. Eu não sei o que essa mulher tava na cabeça ao tentar escrever um romance em cima de uma síndrome de Estocolmo, sabe? É doentio, é estranho, é errado, é simplesmente um livro todo errado. Eu peguei o segundo livro da série, que é enfim, alguma coisa The Dark, e eu passei por cima, né, pra ver o que ia acontecer, e
ela continua nisso, sabe? Você percebe que ela não tá querendo te levar pra algum lugar e fazer refletir sobre o tráfico de mulheres, ou o tráfico de pessoas, ou sobre isso tudo. Ela só tá realmente querendo contar um romance, e o final... Enfim, eu cheguei, passei pelas últimas páginas, vi o final e falei, sério mesmo que você fez isso? Enfim, não leiam esse livro, sério, é uma perda de tempo, sabe? Eu tô tentando até agora apagar na minha cabeça que eu li esse Captive in the Dark, sabe? O pior é ver as pessoas pirando no Goodreads e no Scooby falando, oh meu Deus, esse livro é incrível, e o livro é uma bosta, gente, um livro péssimo, de um mau gosto terrível. Enfim, é isso que eu tenho que dizer sobre esse livro. Bom pessoal, todas essas foram as minhas leituras do mês de junho. Como eu disse, o vídeo ficou gigantesco, eu tenho certeza disso. Antes mesmo de editar, já sei que o vídeo vai ter, sei lá, uns 20 minutos ou mais. Mas enfim, espero que vocês tenham me acompanhado até o momento aqui, até o final. Eu acho que a visualização das capas dos livros digitais ficou horrível, porque a qualidade está batendo bem aqui. Mas me desculpem por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva aqui embaixo para saber sempre quando tem vídeo novo aqui no canal e no blog. Curta a fanpage do blog e do canal no Facebook. O link está na caixa de informações aqui embaixo. Sempre tem as informações sobre o que está acontecendo no universo literário, sobre o que está rolando de novo no blog, no canal e sobre as minhas leituras. Enfim, essas últimas 2 semanas eu meio que estive ausente justamente pela loucura que está a minha vida no trabalho no momento. Me desculpe por ter sumido, mas enfim, eu prometo que eu estou voltando, ok? E enfim pessoal, esse foi o nosso diário de leitura do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado, porque aqui foi Hermeneto, e até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal!